Vamos agora para a parte de lógica de argumentação. Vamos falar de silogismo, vamos falar sobre argumento lógico, argumento válido. Tudo ok? Vamos começar? Bom, primeiro, a ideia de silogismo está definida aí na tela. Um silogismo significa conexão de ideias. É um termo filosófico com o qual Aristóteles designou a argumentação lógica. Então, silogismo representa uma argumentação lógica perfeita e que mais tarde veio a ser chamado de silogismo, constituída de 3 proposições. O silogismo é constituído de 3 proposições declarativas, que se conectam de tal modo que a partir das 2 primeiras é possível deduzir uma conclusão. O silogismo é formado por premissas. Eu tenho a premissa maior, a premissa ou premissa 1. Vamos supor A, então B. A premissa 2, ou premissa menor, B, então C. E temos uma conclusão. A conclusão é, neste caso, A, então C. Esse silogismo ele é muito famoso. A, então B, significa que A está contido em B. A está contido em B. Vamos continuar. Bom, B, então C, significa que B está contido em C. Logo, A, então C. A conclusão, veja que a conclusão é imediata. Se A está contido em B e B está contido em C, a conclusão imediata é que A está contido em C. Esse silogismo é conhecido como silogismo hipotético. Hipotético. Silogismo hipotético. E aparece muito nas provas de concurso público. É claro que o silogismo pode ter outras formas. Por exemplo, vamos a outro exemplo. Este é muito famoso, chamado silogismo hipotético. Vamos apagar tudo aqui. Outro exemplo. Premissa 1. A ou B. Premissa 2. B, então C. Conclusão. A, então C. Então, isto aqui é um exemplo de silogismo. Bom, minha gente, vamos pegar exemplos de texto e vamos verificar quando o argumento é ou não válido. Vamos ver aqui um argumento. Olha só, ou silogismo. O silogismo é estruturado do seguinte modo. P1 é a premissa maior, P2 premissa menor e C a conclusão. Vamos ver como representar um silogismo ou um argumento lógico. Um argumento lógico ele é formado por hipótese, então tese. A hipótese é formada de premissas. A hipótese é composta de premissas. E a tese representa a conclusão. Bom, neste caso, temos as premissas 1 e 2. Temos a premissa 1 e a premissa 2. Então, a conclusão C. Então, esta forma é chamada de argumento lógico. Isto é o formato ou a representação de um argumento lógico. No nosso argumento lógico temos todo homem é mortal. Eu posso representar assim, se é homem, então é mortal. O todo representa o se então. Vimos isso em aulas anteriores. Se é homem, então é mortal. Podemos representar assim, H, homem, então, que é a seta, M, mortal. E, essa é a primeira premissa. E, Sócrates é homem. Então temos aqui homem. Sócrates não é a premissa. A premissa é ser homem. Sócrates aí é só um exemplo. Então, todo homem, se é homem, então é mortal. E é homem. Então, a conclusão é mortal. Sócrates é mortal, a conclusão é mortal. Então, temos aí a representação do nosso argumento lógico.
Sócrates, nesse caso, é só um simbólico, simbólico. Poderia ser o Luiz, poderia ser o João, a Ana, o Pedro. Então, o nosso argumento lógico é: se é homem, é mortal. E é homem. Conclusão, é mortal. Bom, vamos verificar se esse argumento é válido. Vamos ver como é que verifica se o argumento é válido? Bom, tem várias maneiras de fazer isso. Uma forma, que é bastante simples, é tornar as premissas verdadeiras e verificar se a conclusão é verdadeira. Se eu tornar as premissas verdadeiras e, a partir disso, verificar que a conclusão é verdadeira também, o argumento é válido ou correto. Se eu encontrar a conclusão falsa, se existir possibilidade da conclusão ser falsa, o argumento não é válido. Vamos verificar se esse argumento é válido? Observe, eu tenho que tornar as premissas verdadeiras. A premissa 2 é a premissa menor, é o ponto de partida, porque é uma sentença simples. Sócrates é homem, eu vou colocar aqui verdadeiro. É o ponto de partida 1. Vamos ampliar aqui para você ver. Ó. Então, nosso ponto de partida é Sócrates é homem, é a primeira premissa a ser analisada, que é a premissa menor. Bom, todo homem é mortal, significa que se é homem, então é mortal. É homem verdadeiro, Sócrates é homem, então é mortal. Bom, eu não posso colocar mortal falso, porque se mortal for falso, vai ocorrer quem? A Vera Fischer. Logo, eu torno a sentença falsa, a premissa falsa. Eu não posso. Logo, o que eu tenho que colocar obrigatoriamente é verdadeiro. Se a primeira parte da premissa é verdadeira, como tenho então, a segunda parte terá que ser obrigatoriamente verdadeira. Então vamos continuar aqui, ó. Se essa 2 aqui é verdadeira, a 3 tem que ser verdadeira. Bom, conclusão, Sócrates é mortal. Vimos que mortal é verdadeiro, então a conclusão significa ser mortal e ser mortal é verdadeiro. 4. Como encontramos conclusão verdadeira, o argumento é válido. É válido ou correto. Então, uma maneira de provar que o argumento é válido é: eu torno as premissas verdadeiras e observo a conclusão. Se ela for verdadeira, então o argumento é válido. Vamos ver novamente? Preste atenção. Vamos apagar tudo isso aqui. Vamos apagar tudo isso aqui, né? Ou então você para aí o vídeo, aproveita e anota. Ó, vamos voltar. Para o vídeo, faz as suas anotações. Pronto? Conseguiu? Aqui a gente vai seguindo direto. Agora vamos voltar, vamos apagar e refazer para que você treine essa ideia. Vamos fazer novamente, vamos apagar tudo. Preste atenção, repetindo o que foi dito. Temos aqui um argumento. O argumento é formado de premissa menor, premissa maior e conclusão. Bom, para verificar se o argumento é válido, temos que tornar as premissas verdadeiras. P1 e P2 tem que ser verdadeira. E aí veremos o que acontece com a conclusão. Eu coloquei uma interrogação aí porque eu não sei ainda o que vai ser a conclusão. Vamos ver? Vamos fazer isso aí novamente? Ponto de partida, Sócrates é homem. É homem verdadeiro. É o ponto de partida. Bom, onde tem homem, verdadeiro. 2. Então, é mortal? Não posso colocar falso, porque senão aparece a famosa Vera Fischer no então e a sentença fica falsa. Então, ó, verdadeiro, mortal, verdadeiro. A conclusão é que ele é mortal e mortal é verdadeiro. Pronto, conclusão verdadeira, o argumento é válido. Poderíamos verificar assim, ó, se é homem, então é mortal. Sócrates é homem, então ele é mortal. Premissa 1, premissa 2 e a conclusão. Bom, se homem é verdadeiro, 1, homem verdadeiro, 2, então mortal verdadeiro. Não pode ser falso, senão acontece quem? A Vera Fischer, aqui é 3. Bom, se mortal é verdadeiro, ó, aqui é a conclusão, aqui também vai ser verdadeiro, 4. O argumento, logicamente, é válido. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Tem outra maneira de verificar se o argumento é válido. Vamos lá? Através de diagrama. Todo homem é mortal. Significa que o conjunto dos homens está contido no conjunto dos mortais. M é conjunto dos mortais e H, homem. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Então, Sócrates tem que ficar nessa região. A região 1,
2 e 3. Sócrates tem que ficar na região 1, porque ele é homem. Bom, e se ele é homem, consequentemente ele também é mortal. Veja que a conclusão foi verdadeira. Logo, argumento válido. Sócrates é homem, conclusão, Sócrates é mortal. Argumento válido ou correto. Estão vendo aí? É outra maneira de você verificar. A terceira maneira de verificar se o argumento é válido é através da tabela verdade. Se você provar que é tautologia, o argumento é válido. Dá mais trabalho, mas é possível fazer isso também. Pela tabela verdade, o argumento é: se é homem, então é mortal. E Sócrates é homem, então ele será mortal. Não precisa ali do parêntese, vamos apagar aqui esse parêntese que não era necessário. Então aí está o nosso argumento. Vamos mostrar aí, pela tabela verdade, provar que é válido. O argumento é válido quando é tautologia. O argumento válido é uma tautologia. Então eu posso resolver também pela tabela. Dá mais trabalho, mas se você quiser, é uma boa maneira de treinar e conhecer o assunto. Vamos verificar como é que faz a tabela verdade disso? Eu preciso de homem, preciso de mortal, preciso de homem, então mortal, preciso de homem, então mortal e homem, e no final eu preciso fazer homem, então mortal, que é o final, e homem, então mortal. Bom, temos aqui a nossa tabela. Vamos desenhar as linhas, para ficar bonito. Vamos desenhar aqui as linhas e aí vai ficar muito bonito. Vamos voltar, avançar, voltou. Vamos lá, acabei tocando aqui na mesa. Tá. Vamos lá. Está aí, ó. Agora vamos fazer nossa tabela para provar que a sentença é uma tautologia. Tudo ok? Como eu disse, eu mostrei vários caminhos aqui. É claro que esse é o mais demorado. De preferência, não fazer esse na prova. Fazer ou o diagrama ou simplesmente o V e F. Mas para comprovar, vamos ver isso aí, ó. Vamos fazer? Olha só. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, se temos verdadeiro seguido de falso, o resultado é falso, os demais verdadeiros. Depois vem o conectivo E, unindo esses dois aqui, ó, o primeiro e o terceiro pelo E. Só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Ó. Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, primeira e terceira coluna unida. Verdadeiro e falso é falso, falso verdadeiro é falso, falso verdadeiro é falso. Bom, agora temos que unir este daqui com esse, ó, pelo então. Cuidado com a ordem, tem que olhar primeiro a coluna. Esta coluna é a primeira e essa coluna é a segunda. Você tem que olhar a Vera Fischer no sentido 1, 2. Primeiro verdadeiro, segundo falso. A primeira linha não acontece. Primeiro verdadeiro, segundo falso é verdadeiro. A segunda, primeiro verdadeiro, segundo falso também não. Nem a terceira, nem a quarta. Logo, isso aqui é tautologia. E o argumento é válido ou correto. Então, eu mostrei a vocês 3 maneiras de você verificar se o argumento é válido ou não. Você pode usar simplesmente o V ou F, tornar premissas verdadeiras e verificar se a conclusão é verdadeira. Se der verdadeiro, é válido. Ou pelo diagrama, ou pela tabela verdade, verificando se é tautologia. Vamos para o nosso segundo exemplo. Segundo exemplo, todo homem é mortal, Sócrates é mortal, logo Sócrates é homem. Bom, nesse exemplo só foi mudada a posição aí da conclusão e da premissa 2. Mas olha só o que acontece. Se temos essa situação, olha o que vai acontecer. Sócrates é mortal é uma sentença verdadeira, que é o nosso ponto de partida. Bom, mortal, verdadeiro. E se mortal é verdadeiro, que é a segunda parte do então, homem, ele ser homem pode ser verdadeiro ou falso. Veja que existe uma dúvida aqui, ó. Porque se for verdadeiro, então verdadeiro dá verdadeiro. Falso, então verdadeiro também dá verdadeiro. Logo, ser homem, Sócrates é homem, pode ser verdadeiro ou falso. Como pode ser falso, como é possível ser falso, o argumento
não é válido. Tudo ok? Vamos repetir, ó. Se é homem, então é mortal. Sócrates é mortal, logo a conclusão é que Sócrates é homem. Premissa 1, premissa 2 e a conclusão. Eu começo pelo mortal, mortal verdadeiro, que é o 1. Bom, se é mortal verdadeiro, homem pode ser verdadeiro ou falso, tanto faz. Se você colocar V com V dá verdadeiro, V com F dá F com V também dá verdadeiro no então. Essa sentença ficou verdadeira. Então a conclusão é que homem ele pode ser ou pode não ser, é dúvida isso aqui, logo o argumento não é válido. Bom, você pode provar pelo diagrama, vamos verificar? Olha o que diz o diagrama. Todo homem é mortal. Sócrates é mortal. A premissa é Sócrates é mortal. Sócrates é mortal significa que Sócrates pode estar nessa posição ou nesta. Porque tanto numa situação ou outra, ele é mortal. Bom, só que ele é mortal sendo homem ou não sendo. Tudo ok? Então existem duas possibilidades. Logo, o argumento não é válido. Ou então ele é incorreto. Tudo ok? Por quê? Porque existe a possibilidade de ser falso. Homem, ou Sócrates, sendo mortal, ele pode ser homem ou pode não ser, de acordo com os conceitos da lógica. Bom, e a tabela verdade? Vamos fazer? Será que vai dar tautologia? Ó? Se é homem, então é mortal. E Sócrates é mortal, então ele é homem? Vamos verificar. Homem, mortal, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Homem, então mortal, vai ficar verdadeiro, falso, ó, V e F na segunda linha, verdadeiro, verdadeiro. Agora, homem, então mortal, e mortal. Temos que unir essas duas aqui, ó, pelo e. Só é verdadeiro quando as duas são verdadeiras, então fica verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. E unir essa parte agora a homem. Então eu vou pegar essa última aqui e unir a homem pelo então. Lembrando que aqui vai ser o primeiro e homem vai ser o segundo. Tem que olhar primeiro verdadeiro, segundo falso. Primeiro verdadeiro, segundo falso? Não. Verdadeiro. Primeiro verdadeiro, segundo falso? Não. Verdadeiro. Primeiro verdadeiro, segundo falso? Sim. Falso. Primeiro verdadeiro, segundo falso? Não. Verdadeiro. Isso aqui é tautologia? Não. É uma contingência. Se deu falso, então o argumento não é válido. Estão vendo aí? Então posso provar pela tabela. A tabela tira qualquer dúvida. Se fizer a tabela e não der tautologia, o argumento não é válido. Se você não conseguir de outra maneira, essa é a maneira que você vai esclarecer de uma vez por todas. Vamos ver um exemplo que aparece em prova que é muito interessante. Isso aí já apareceu tanto em provas do CESP. Fundação Carlos Chagas já colocou esse exemplo e o pessoal estranha demais. Olha só o que aparece aí. Argumento válido ou correto ocorre quando premissas verdadeiras implicam conclusão verdadeira. Argumento válido ou correto, premissas verdadeiras implicam conclusão verdadeira. Bom, julgue. É válido o seguinte argumento? Todo cachorro é verde, tudo que é verde é vegetal. Logo, todo cachorro é vegetal. Observe isto através do diagrama. Todo cachorro é verde significa que o conjunto dos cachorro, está contido no conjunto das coisas verdes. E quando eu digo, essa é a primeira premissa, quando eu digo que tudo que é verde é vegetal, significa que o conjunto das coisas verdes está contido no conjunto dos vegetais. Bom, a conclusão é que todo cachorro, olha só, todo cachorro é um vegetal, porque o conjunto está dentro, o conjunto dos cachorros está dentro do conjunto dos vegetais. Então, todo cachorro é vegetal, é conclusão verdadeira, de acordo com
as premissas citadas adotando como verdade. Logo, o argumento é válido. Então a pergunta não, era para julgar, é válido o argumento? Sim, isto aqui foi questão de prova e está totalmente correto, o argumento é válido. Não significa que no mundo real exista cachorro verde, na verdade não tem nada a ver. As premissas podem ser falsas, mas o argumento ele ser válido, a maneira que ele é montado, ele ser válido. Ou seja, todo cachorro é verde? Claro que não. Tudo que é verde é vegetal? Claro que não. Bom, todo cachorro é vegetal? Claro que não, mas o argumento é válido. As premissas são falsas, mas a estrutura lógica ela está totalmente correta. E é isso que a questão queria saber. Não é por isso que gera dúvidas na pessoa. A pessoa lê isso aqui, isso aí é falso, mas a estrutura lógica está correta. Isso aqui é só uma brincadeira colocada em provas para poder confundir. Só que aí a pessoa erra e perde, né? É eliminado de um concurso por causa de uma questão. Então o que você vai julgar não é o que está escrito, e sim a estrutura lógica, a maneira que está combinado para ver se o argumento é válido ou não. Tá bom? Tudo ok? Isto aqui é o mesmo que dizer todo A é B, todo B é C. Todo A é C. Pronto, está totalmente correto isso. É um argumento válido. Bom, minha gente, ficamos por aqui neste vídeo, né, nesta aula. Eu espero que você tenha aproveitado, tá bom? Vamos continuar, tem muito mais a ser dito e também terá uma bateria de exercícios ao final dessas aulas para que você possa treinar, treinar e treinar, ter mais condição de perceber os detalhes, aprender mais a lógica matemática e treinar cada vez mais. Aproveite esse curso que é muito importante para a sua aprovação. Até o nosso próximo encontro.